Seja bem-vindo a mais um episódio do A Conta Gotas. Hoje, um episódio especial aqui. Nós vamos falar sobre o autismo, uma situação muito peculiar para muitas famílias hoje, um desafio para muitos pais, para muitas pessoas que têm esse diagnóstico. Inclusive, tem uma pesquisa de 2022, ainda de 2022, no censo do IBGE, apontou que mais ou menos 2,5 milhões de pessoas têm o espectro autismo, né, diagnosticado. Mas isso a gente sabe que pode ser um número muito maior, porque muitas pessoas não procuram ajuda ou mesmo que saiba que tem algum tipo de problema, essas pessoas não vão recorrer a um médico, a um especialista, um diagnóstico um pouco mais apropriado para poder fazer um acompanhamento, uma instrução ou um tratamento adequado. Então, no mundo hoje, segundo o censo da OMS, 1,2% da população mundial tem esse tipo de diagnóstico. Pensa comigo, 1,2% da população mundial, que chega a ser mais de 8 bilhões de pessoas hoje, nós temos aí cerca de 80 milhões de pessoas com espectro autismo. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui. Já era para a gente já ter convidado ela há muito tempo aqui para participar com a gente no nosso A Conta Gotas aqui. Como vocês sabem, o A Conta Gotas é sempre assim. Nós temos a intenção de mostrar as possibilidades do mundo, do que a gente tem de pessoas especiais, pessoas que têm conselhos especiais, a conta gotas mesmo, um pouquinho de cada um, para que a gente consiga, um passo de cada vez, alcançar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, presbítero Francisco, esposo da Adriana, pai da Caroline, pai do Pedro, que hoje vai ser nosso convidado, não está aqui presente, mas com certeza vai ser o nosso sujeito da razão da nossa conversa aqui hoje, um garoto especial em todos os sentidos e com certeza trouxe uma nova visão de mundo para o presbítero Francisco. Seja bem-vindo, obrigado por estar Pastor aqui, Luciano, obrigado mesmo. obrigado, é um prazer estar aqui com você, para a gente bater um papo aqui sobre o autismo, né? Agradecer pelo convite, aqui o Conta Gotas, que está abrindo esse espaço aí para a gente falar um pouco sobre autismo aí, né? Porque já é bem falado hoje, mas a gente percebe que ainda falta muito a avançar nesse sentido, né? Quero agradecer também o meu pastor Auri, onde eu estou lá na MSBN, Uhum. a pastora Adriana, onde estamos ali com Pedro, estamos somando, estamos crescendo ali para a glória de Com Deus. É um certeza. prazer estar com você hoje para a gente Muito obrigado mesmo. compartilhar aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Obrigado, presbítero. Inclusive, já faz algum tempo que eu conheci o presbítero Francisco. Eu vou tirar o presbítero, vou falar Francisco Pode aqui, falar, porque Francisco, é eu melhor, me melhor. torno amigo dele nesse Isso. sentido. Inclusive, nós comemos um churrasquinho um tempo atrás lá na casa Tá precisando comer outro, né? Tá precisando, tá precisando. Vamos voltar lá, né? Muito bom, por sinal, não é só um bom pai, viu? O presbítero Francisco aqui, o nosso amigo Francisco, é um bom churrasqueiro. Um churrasco muito bom, muito Ele é bom. muito gentil, viu? E eu vou dizer uma coisa, nós temos alguns desafios na vida, e eu percebo que algumas pessoas que a gente caminha, sabe, conheço pessoas, com diversos problemas, com diversos desafios, pessoas brilhantes na sua essência. E quando eu conheci o senhor, assim, a sua família, me veio muito ao coração, até porque a gente estava fazendo um projeto, né, era na época de fazer um projeto sobre inclusive uma palestra sobre o autismo na igreja que o senhor está Era, hoje, né. foi um workshop, né? Um Um workshop. workshop, foi muito bom, por sinal. Quem foi o Foi pastor? o Reverendo? reverendo André Mira, da Igreja Bacana. Batista de Perdizes. Foi muito bom, foi muito Muito bom. bom. E foi uma experiência, assim, ímpar. Para mim mudou, foi um divisor, no sentido de olhar o mundo, de olhar as pessoas com necessidades especiais, em todos os sentidos, não só o autismo, né, mas em todos os sentidos, né. A gente perceber que as pessoas precisam ser incluídas, né, precisam ter essa visão de inclusão, de percepção das necessidades e às vezes a gente numa situação comum não abre a nossa visão para essa possibilidade de ver o mundo das pessoas assim.
Então, hoje, eu gostaria muito de conhecer um pouco mais a sua história, e as pessoas ali também estão ansiosas para conhecer a sua história, viu, Francisco? E a história do Pedro, é um garoto maravilhoso. Inclusive, hoje o senhor me mandou umas fotos do Pedro, eu fiquei abismado, porque o Pedro está maior que a gente, né? É, Está como a grandão. como a gente estava falando ali fora, né, não precisa muita coisa para passar eu, né. Esquece Verdade. então. Ó, já aproveitando aqui que vocês estão já chegando aqui para compartilhar com a gente aqui, para estar conversando com a gente, já deixa um like aí, uma curtida, já chama os seus amigos, compartilha e se inscreva no nosso canal, porque conteúdo como esse, como que nós vamos estar falando aqui hoje, também vai ser compartilhado com vocês. Assuntos interessantes para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal e para a sua vida espiritual também. Tá certo? Francisco, vamos lá, conhecer um pouco mais a sua história. Eu queria saber, antes de ter o Pedro, antes de chegar o Pedro, quem era o Francisco? Pois é, eu vou tentar resumir aí quase, 60 anos de vida em 5 minutos. Então, eu cheguei aqui em São Bernardo do Campo em 86, né, ali com 18 anos de idade, e comecei a trabalhar. Essa cidade muito boa que me acolheu, e logo eu vim a conhecer a Adriana, que é minha esposa hoje, e a gente casou. Nós tivemos uma filha, né, porque ela tem hoje 29 anos de idade, e depois veio o Pedro, que é objeto da razão de nós estarmos aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre ele e sobre todo o contexto que nos envolve. Uhum. E aí, em 2009, nasceu o Pedro Henrique, né, ele hoje está com 16 anos já, e foi tudo bem, uma gravidez normal, sem nenhuma intercorrência, tudo tranquilo. Mas quando chegou ali a idade de 1 ano e 2 meses, quando o pai está ali todo Feliz, né? feliz da vida, doido para ver Uhum. o filho chamar papai ali pela primeira vez, e nada disso acontecer. A mãe, ela sempre tem uma expertise melhor nesse aspecto de observar certas coisas, e ela começou a perceber que já estava na hora dele estar balbuciando algumas palavras Isso e ele já tal, tinha 1 ano em já, 2 tá, 1 meses, ano e né. 2 meses, tá. Quando ele começa ali falar papai, mamãe e tal, Uhum. né. E naquela época, há 16 anos atrás, ninguém via falar em autismo, né, por incrível que pareça. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Isso em 2009, né? Isso 2009? em 2009, Tá. 2009. Ainda não tinha ainda Não, não um tinha, diagnóstico. não tinha, era muito difícil se ver falar, né. Então, a gente procurou uma fono, ela começou a observar, né, tudo era ainda muito novo até para a Uhum, comunidade médica mesmo, né. E aí foi se observando a ausência mesmo da fala, uhum, e aí ela encaminhou a gente para um neuro, e começou a observar ele, né. Aí foi se formando com a fono, com a psicóloga, uhum. com essa neuro. Eu sei que para a gente, chega a um diagnóstico, ele já tinha 4 anos de idade. Poxa vida. Então com toda, Com eh, toda a busca que com vocês estavam toda fazendo. com toda busca, Uhum, a minha esposa, ela mergulhou de cabeça, né, em informações que eram ainda muito, incipientes naquele muito momento, recente, né, para as muito pessoas. recente, É, né, uhum, e o diagnóstico era a coisa mais difícil para se ter, né. E aí, depois ali de 1 ano e meio, começou as crises, aí a gente começou a perceber que tinha tinha algo em algo que comum. não está certo, não está certo não, que não estava Uhum, dentro daquilo que é o habitual, né, uhum. de uma criança, né. Eu imagina que eu via o Pedro morder as mãos, eu via ele bater a cabecinha na parede, e aquilo me dava um certo desespero,
ao mesmo tempo, uma busca de Uhum. um diagnóstico, de saber o que Saber que o é, que estava acontecendo. saber o que estava acontecendo com o Pedro, né. E aí, lá para os 4, mas enquanto isso aí, a gente ia fazendo um tratamento com a psicóloga e tal, entendeu, mas sem ter nenhum diagnóstico, sem ter como, tratar com Saber. medicação, essa Uhum. coisa toda, né. E aos 4 anos veio o diagnóstico dele, né, de autismo. Aí começou a tratar com medicação, mas as crises, continuaram, Continuava. E continuava, né. eu imagino o desafio, né, Francisco, assim, seu e da sua esposa, né, porque a gente tem eu costumo dizer que essa idade, né, de 1 ano e meio, é a idade que a gente mais fica deslumbrado Deslumbrado. com a evolução da criança, com as percepções da É. criança. E como estava o seu coração nessa época? Como foi você absorver isso, Francisco? Você tem algum Olha, sentimento? Como é que é olha, é até difícil explicar, assim, porque, você não acredita que aquilo está acontecendo com você. Você fica procurando, 1000 razões, uhum, entendeu, para aquilo estar acontecendo, mas, eh, a gente decidiu, enfrentar o problema. uhum, Porque a gente quando você está nesse período aí de descoberta, você passa por um processo de aceitação. tá. Você você não aceita assim, de imediato, né, você todo eu imagino que toda família passa por um processo de aceitação, Uhum. isso é um processo. E tem muitos pais que, procuram outro caminho, que eu acho que é o caminho pior, é o de não aceitação. Ou achar que não é com E ele e que tentar fechar os olhos isso, para esse eu problema. finjo o problema e Tá, aí você com isso você cria um outro problema ainda maior, que quem perde com isso é a criança, porque sim. com isso ele está perdendo, a oportunidade de desenvolver com o tratamento. Uhum. Mas aí a gente, em meio a sofrimento, a gente continuou buscando Assim, esse processo de aceitação demorou muito? Essa questão de você demorou muito você ter aquele sentimento de você entender que precisava enfrentar, demorou muito tempo isso, demorou um Francisco? pouco, É, demorou. Isso aí para mim deve ter demorado aí talvez uns 2 anos, poxa vida. eh, Uhum, nesse processo de tipo assim, eu não estou ainda uhum. aquele negócio, a ficha ainda não Não caiu. caiu. Apesar de eu estar em busca, né, Uhum. mas aquilo ali ainda não O seu coração ainda era estava querendo ver outras coisas. outras Hum, possibilidades, tá. entendeu. Então, é é isso que muitas das vezes acontece. Agora nesse processo, Francisco, o senhor já tinha, por exemplo, os médicos já dava, indícios de que seria algo nesse sentido? Já tinha essa linha de poderia ser um Olha, autismo ou uma por in outra por coisa? incrível que pareça, o médico, não apontava nessa direção. Tá. Sempre que, às vezes você diria: "Pode ser algum atraso na fala, alguma coisa, vamos observar". Era muito difícil o médico carimbar Cravar, né, tá. um diagnóstico ali, era muito difícil. Então, com, as crises, cada vez mais assintosa, Uhum. veio, facilitar para o médico, fechar um diagnóstico. Também não é só o neuro que fecha o diagnóstico, é uma Vários equipe, especialistas. é a fono, Uhum, é a psicóloga, faz uns relatórios, encaminha, para o neuro, e o neuro, claro que é o neuro que vai dar uhum. o diagnóstico, né, mas é uma equipe, que, forma todo esse diagnóstico. E aí, Entendi. vindo o diagnóstico, você Uhum. olha a questão, quando você recebe o diagnóstico, é como que se virasse uma chave Tá. no problema, porque sem o diagnóstico você fica sem acesso, Sim, você não né. sabe para onde correr, né, você tá uhum, Você não tem como você, tratar, uhum. né, com alguma medicação, né, você não tem diagnóstico, você vai tratar. Você não tem,
acesso a outras possibilidades Até a forma de você evoluir com a educação da criança, né, com a própria o tratamento dela em casa também, né. e sim, Hum, exatamente. Por exemplo, se eu levo o meu filho para a escola, lá com 4 anos, uhum, "Ô pai, ele tem algum diagnóstico?" "Não, não tem diagnóstico." Mas lá na escola ele vai manifestar as uhum, dificuldades, né. sim, Bom, então tem alguma coisa que está então você como que a escola vai tratar se não tem um diagnóstico, né? Não dá para tratar com a mesma régua. Então por isso que o diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico, aí vira-se uma vira chave, chave, aí né. a escola vai ter outras percepções, né, a família, então o diagnóstico é muito importante. Inclusive, para as pessoas que estão adulta hoje, às vezes é até pai de autista, Uhum, que são autistas e ainda não têm diagnóstico. pois é. E essas pessoas estão aí, sofrendo, a sociedade os tratando De forma diferenciada, então, mas pejorativa, o né. sa e o sarrafo é o mesmo, É, entendeu? A altura do sarrafo é a mesma coisa, e a pessoa ele, recebe uma carga de cobrança muito alta. dobrada, é. E se ele tivesse um diagnóstico, isso virava uma chave e ele seria, tratado de forma diferente. Então, às vezes, Interessante. eu até, deixo aí como, indicação, você que é pai de uma criança autista aí, e de repente você pode manifestar aí algumas situações, diferentes, você procure um neuro, né, Francisco, procure agora qual que seria uma característica de para a gente identificar? Porque talvez existe uma série, né, de comportamentos, né, de uma criança. A gente tem o comportamento por fases, né. Talvez, assim, a fase de 3 5 anos é mais teimosa, tal, ou seja mais birrenta, ou várias fases. Um adulto também tem até, eu acredito que até um adulto, um adolescente um pouco mais velho, um jovem, não consegue compreender. Qual seria uma característica que poderia ter como um indício de que a pessoa tem um espectro autismo, em uma algum grau, por exemplo? um adulto, né, Um no adulto, por adulto, exemplo, vamos começar por adulto. no adulto. Por É, exemplo, não que seja, autista, né, tá, mas uma pessoa que ele tem muita dificuldade em estabelecer vínculo social, tá. e o filho dele tem um diagnóstico já fechado de autismo. Isso pode ser um indicativo de que ele possa ter autismo ou não, né. Tá. Mas, o ideal é que ele procurasse um psicólogo, procurasse um neuro, para fazer uma avaliação e Uhum, ver se fecharia algum diagnóstico. Porque tem pessoas autistas aí que sem diagnóstico, uhum, eh, eles têm, às vezes, até mais dificuldade. Por exemplo, a pessoa às vezes não para no emprego. tá. É um excelente, profissional, mas ele não consegue parar no emprego. Alguma coisa é Uhum, preciso ser observado, tá. né. É, Então se imagina que se ele, descobre que tem um diagnóstico de autismo, isso aí vai ser, tratado de forma diferente com ele, até em relação a uma empresa, entendeu. bacana. É, então, é importante, então, observar algumas características, a questão do relacionamento social também, a Do pessoa fica relacionamento muito social. exclusa, né, É, a quer pessoa ficar sempre isolada. Se bem que hoje nós temos alguns parâmetros também da questão das redes sociais também que aflora também muito essa questão, né. sim, As sim, o a sim. gente esse avanço das redes sociais, pessoas muito presas ali no naquele mundo que não é o O real. mundo propicia É, muito essas coisas, né, a questão das redes sociais, quando a pessoa se isola muito. E, sabia que, o autista ali nível um, a sociedade olha para o autista nível um como se fosse uma coisa leve, mas tá. não é leve. Existe essa classificação, nível um, nível Isso, 2. aproveitando, já me fala como É, que é pra gente entender como que é esse. existe essa Uhum, classificação aí nível um, nível 2, nível 3, que, na verdade, eu acho que os especialistas já deveriam, até mudar essa questão. uhum, Por exemplo, você recebeu um diagnóstico de autista, ponto. Autista, para mim, isso é só uhum, um ponto de vista meu. certo. Não tem autismo leve, isso é um ponto de vista meu. Uhum,
Porque se você pega um autista nível 1, a incidência dele é de 80% de suicídio em autista nível 1. Por quê? Entendi. Porque eles podem desenvolver uma depressão, Uhum. eles podem desenvolver um vício de bebida, para as drogas, Propensia, né? é propenso a isso, né? Uhum. Devido à questão, às vezes, do A cobrança isolamento, também né? da sociedade. A cobrança, às vezes, da sociedade. Por isso que o diagnóstico é extremamente importante, Uhum. tanto para a pessoa como para O próprio, a sociedade, né? própria família também, E né? você vê, tem autista nível 1 que ele tem dificuldades muito simples, né? Por exemplo, eu sei de uma conversando, né, no ciclo que a gente Se conversa, relaciona, né, né, se tal. relaciona, Uhum. uma moça autista nível 1, trabalha tudo tal normalmente, mas ela não ela não tem sensibilidade ao frio. Poxa vida, Você isso entendeu? Então, se chega a ter tiver, ser se fisiológico sim, também. então sim, Uhum. se tiver ali 2 graus, ela precisa ver a temperatura ou alguém precisa falar para ela que ela precisa pôr uma blusa. Então, às Poxa, vezes, coisas isso muito isso nós estamos falando do grau 1 só, né? isso grau 1, mas Poxa. isso pode se estender para, Uhum. entendeu? Para grau 2 Tá. e grau 3, às vezes coisas simples, entendeu? Uhum. Tem um outro menino que ele trata lá onde meu filho também trata. Ela estava falando para mim que ele tem, me parece que 8 ou 10 anos. Uhum. O foco dele é em leitura. Ele lê até enciclopédia. Então, será que é por isso que o pessoal fala que alguns casos, por exemplo, algumas linhas, né, do autismo, né, tende a ser, por exemplo, falar: "Ah, meu filho é muito bom em matemática", o autismo tem essa característica também? Pode ser, pode, Desenvolve esse apego a um conhecimento? sim, É isso? pode ter sim. Porque, e aí esse menino, ele lê tudo, só que ele não consegue calçar um chinelo, Entendi, entendeu? entendi. É. Então, e aí a sociedade acha aquilo muito legal, muito bonito. Uhum, Ok, entendeu? uhum. Mas, assim, existe outras dificuldades muito grandes dele, né? Tá. Porque é aí que mora o perigo O e a difícil. carga se torna pesada, né? Então, Entendi. o Uhum. autismo nível Nível 1 é um 1 é autismo esse? leve? Leve para quem, né? Não é leve não, Né? de Não é jeito nenhum. leve para quem, né? É, é. Então, eu acho que a sociedade, principalmente os especialistas, precisam Uhum. olhar com isso com mais atenção, entendeu? Bacana. Então, a gente está falando de um grau nível 1. Agora, o desafio também, a gente entende que o nosso nível de saúde também, a maioria da população brasileira lidar com o SUS, né? A gente lidar com o SUS, aquela fila enorme para você fazer uma consulta para uma doença comum, um diagnóstico comum, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Eh, Hoje qual o caminho que a pessoa pode ter para se ela entende que tem alguma característica nesse sentido no seu filho ou nela mesma, por exemplo, qual seria o caminho para ela? Procura um posto de saúde comum? Como que ela faz para? Ela precisa passar lá pela a unidade básica de saúde, né? Tá. É por lá que é a porta de entrada, né? E é por lá que eles vão fazer as Uhum, orientações, entendeu? entendi. Tem que passar por lá, Hoje o senhor entendeu? tem conhecimento, seu Francisco, se tem algum encaminhamento, se a pessoa chegar num posto de saúde lá, por exemplo, e falar assim: "Olha, eu quero passar", teria que passar pelo clínico, por exemplo, né, o clínico que faria esse primeiro encaminhamento, né? A pessoa chega lá na recepção, né? Uhum. Ó, eh, preciso passar com um clínico, e Uhum. ali, a Expor, né? partir da primeira consulta, o médico vai eh, perceber, observar Uhum. e vai fazer o encaminhamento para quem é de Uhum. direito, que seja o departamento de O psicologia neuro, lá, né? né, o Uhum. neuro, Uhum. né, e aí vai fazer os Bacana. encaminhamentos. É claro que
isso é muito demorado. Mas, assim, por incrível que pareça, hoje, no SUS, eles estão tendo uma atenção mais Mais focada, refinada, né, então. na questão do autismo. Por Tá. exemplo, vou dar um exemplo. Eh, o meu filho, ele tem convênio, Uhum. ele tem convênio. Mas se eu levar ele lá na UPA, se houver Tá. uma necessidade de levar ele na UPA, Uhum. ele vai ser atendido, como prioridade. Isso aí é fato. Agora, se eu levar, não vou nem falar o hospital aqui que eu Uhum. levo, né, Tá. para não, Não expor. mas, eu já me causa trauma até, Uhum. me causa trauma em levar lá. Além da demora, além de eu sair de lá, depois, porque eu vou fazer uma reclamação e Não tem atendido? não adianta Uhum. muito. Eu sei que as 2 últimas vezes que eu precisei levar, eu fiquei mais de 2 horas lá, estressaram ele, e você ó, Imagino, ele imagino. está da altura dessa Ele tá barriga, grandão, né. ele tá Você grandão. imagina se você ficar lá no hospital há mais de 1 hora, ou 1 hora e meia, e ele disser assim: "Olha, não vou mais ficar aqui", quem Pronto, vai segurar? Eu não tem vou como. permitir que 2 ou 3 segurança vai Não tem segurar ele? como. Não tem Tem como. como. Então, ele precisa de prioridade para ser atendido, não é uma questão de Por isso que é importante, né, Francisco, o diagnóstico, né. é, É um alerta que a gente está fazendo aqui, inclusive pra gente, pais e até você que é um adulto que se sente, assim, um pouco deficitário em alguma área, vamos tentar, né, buscar um diagnóstico, porque talvez melhore um pouco essa relação. E o senhor mesmo tendo um diagnóstico, né, ainda tem esses problemas para tem, conviver, tem, né, tem. não é muito difícil. Agora, Francisco, assim, eu entendo que, a gente tem fases nesse processo, né. Hoje como que é a sua convivência, a sua família? Você teve que se adaptar quando recebeu essa notícia de que de fato realmente, o Pedro teria que ter um tratamento especial nesse sentido, como é que foi essa reação? O que que vocês fizeram para Muda se tudo, adaptar? muda tudo. Toda a rotina da casa, muda os nossos sonhos, os nossos projetos. Não que você vai, deixar de sonhar ou, deixar de fazer projetos, mas os projetos, às vezes, precisam ser mudados. Boa. Os sonhos precisam, às vezes, ser mudados. Uhum, Porque você começa a, às vezes, dar valor àquilo que você, às vezes, não dava valor, uhum. ou vice-versa, né. Então, muda tudo. Muda a rotina da casa, né, muda a Poxa. rotina da família. Eu só vou dar um Uhum, detalhe de hoje, né, uhum. ele está de férias a partir de hoje. Sim, vai ficar em Teve casa. teve mudança. Eu Sim. saí de casa agora, estava mudado, Uhum. porque mudou a rotina, ele não foi para a escola hoje. Então ele está, estranhando o fato dele não, ele sabe que está de férias, mas isso causou uma dificuldade nele, e deixou ele Pra ele saiu extremamente, da rotina dele, saiu exatamente, do deixou mundo ele dele, né. extremamente É. irritado. Ele só vai controlar isso aí depois de uns 2, 3 dias, por ali Uhum. ele já, aí vai normalizando. É uma rotina que é algo que ele precisa se autocontrolar. Hoje ele já consegue fazer, mais ou menos esse autocontrole sem entrar em crises, Uhum. porque eu faria hoje qualquer coisa para não ver mais ele entrar em crise, Poxa vida, em crise. Olha, não é fácil. não é fácil. Depois, a gente às vezes vê as fotos, vê vídeo, ele lá Uhum, de boa, uhum. mas Até chegar nisso, né, São olha, Francisco, vou te falar, então né. É. é bem complicado. Uhum. E aí eu vou, falar para vocês agora, uma virada de chave que teve Nessa na na adaptação, na né. na vida dele. Tá. Foi com uma mudança de uma medicação. Isso é muito importante. Isso foi, já deve fazer uns 6 anos, Isso talvez. ele tinha que por Se eu quantos anos mais ou menos? ele estava ali ele hoje está com 16, ele deveria estar ali com uns 10 ou 10 11 anos. 11 anos, mais ou menos. Uhum. Eh, ele começou a tomar uma medicação, o cannabis, né, Uhum.
Tá. Então, que aconteceu? Foi uma virada de chave. Ele não Esse medicamento já é prescrito normalmente pelos médicos, ou o senhor teve dificuldade para não, usar? muita Tá. dificuldade. Hoje Uhum. já está melhor, mas Tá. daí por conta de questões Uhum. políticas, tem projetos engavetados Sim. ainda, o SUS, ainda não fornece. Então o que acontece? Esse remédio que ele toma hoje, ainda não tem ainda aqui no Brasil ainda, ele De fora. vem dos Estados Unidos, ele é importado. Então, na época que o médico passou ele, eu tive que entrar na justiça, tive que tem uma eu tive não, ainda tenho uma autorização da Anvisa, né, Uhum. pra poder ter essa medicação. Aí a medicação vem dos Estados Unidos e ele toma, e aí o que aconteceu? Virou uma Uhum. chave na vida dele. Isso trouxe uma Uma qualidade qualidade de de vida. vida para ele e para nós, porque, ele não teve mais crises, Tá. intensas. É claro que ele vai autista é autista Agora, sempre, né. sim, Francisco, assim, só para a gente entender esse cenário, para as pessoas saberem, né? A gente estava falando de grau de autismo, o senhor falou de grau, talvez isso possa mudar. Grau um, o senhor falou que talvez uma dependência um pouco mais leve para as pessoas que têm a percepção, não para A quem vive. sociedade que está de fora, Acha que é mais leve. que é É. leve, mas não. Agora, essa manifestação, né, de alguma adaptação que ele não consegue entender. O Pedro, por exemplo, qual que é o grau que ele é Nível 2, nível nível 2. 2. E a característica, assim, que o senhor teve dificuldade, como que é essa função, por exemplo, a criança, como que era o comportamento dele, Por de modo exemplo, geral? como eu falei, Uhum. lá no início, né, Uhum. que ele, quando ainda não tinha um tratamento adequado, nem tomava Tá. medicação, nem nada, ele mordia as mãos, ele batia a cabecinha na parede, ele entrava em crises de choro, de grito, Uhum. às vezes dias, entendeu? Então, era uma situação extremamente, Difícil, né? difícil, né. Depois que com a medicação, isso foi dando uma qualidade de Uhum. vida melhor, né, pra ele. Até chegar aí melhorou mesmo, Uhum. hoje a gente leva uma vida muito boa. Sim. Mudou a nossa qualidade de vida, Controlada, né? controlada, né, controlada. Uhum. Claro, ele é extremamente rígido em rotina, né, a rotina, por exemplo, ele precisa de uma previsibilidade, né. Tá. A maioria dos autistas, né, Uhum. eles precisam de uma previsibilidade, né. Tá. Por exemplo, imagina que eu vou num determinado lugar, vou num lugar X. Uhum. "Pedro, nós vamos em tal lugar, lugar X". Ok, vamos lá, ok, beleza. Só que quando chegar naquele lugar lá, ó, eu vou precisar passar em um outro lugar, só que eu não avisei ele antes. Tô entendendo. Aí eu vou avisar ele lá, vai contornar, Uhum. tudo bem, vamos combinar? O combinado é a risca. Se Não eu pode sair do não que pode foi sair da combinado. risca. O que combinar com ele, você tem que cumprir. Entendi. A risca, não pode ter mudança. Já aconteceu você não cumprir em algum momento? Vixe, já, Como é que foi isso? olha, mas geralmente quando a gente vai fazer alguma coisa assim, Uhum. mais diferente com ele, a gente faz uma história, social, né, acompanhada com a com a AT dele, né. Tá. Eu vou contar uma história que Sim. aconteceu, só para você, compreender melhor Uhum. como que é essa situação dessa, rigidez na doutrina, na doutrina, Hum. na Na rotina, rotina na dele, rotina. tá. Em 2017, eu fiz uma viagem para o Nordeste. Então vamos de carro. Tá. Aí, ver os avós e tal. Aí o que que a gente faz? Ó, manda as fotos do vô, da avó, da casa, de tudo, de dentro da casa, tudo para verificar na memória dele para onde ele Uhum. vai, o lugar exato. Aí beleza, passamos para a AT fez a historinha social, e só que a gente esqueceu um Hum. detalhe, Hã. que tinha que ser, ó, 3 dias de De viagem, viagem? né. Aham. Aí, ó, você vai,
viajar o dia inteiro, aí vai parar para dormir no hotel, aí depois vai viajar mais um dia, depois vai dormir no hotel, depois vai viajar mais um dia para chegar na casa. Quando chegou o primeiro dia, que a gente parou para dormir no hotel, nem dormiu nós, nem dormiu quem estava perto, entendeu? Porque saiu da rotina. Saiu do script pronto, entendeu? Poxa Até a gente contornar essa situação e explicar de novo que a gente, entendeu? Na verdade, você estendeu a viagem? O que aconteceu? Não, porque na história social não foi feito que ia ser 3 dias, foi feito que só ia para casa lá. Estou entendendo, então, você não passou o tempo, né? Você passou o trajeto, eu pulei mas não etapa. passou o tempo. Eu pulei etapa. Então, o que aconteceu? Aconteceu esse estresse, entendeu? Então, por exemplo, de avião, é muito difícil você viajar de avião com um adolescente autista. Imagina, eu preciso chegar 2 horas antes lá para embarcar. Aí eu chego no aeroporto, não tem uma sala sensorial adequada para a família ficar lá. Me parece que aqui em Guarulhos já tem uma sala sensorial. Eu tive informação que tem, eu não a visitei ainda, né? E eu já viajei com ele de avião, mas ele era bem menor e estou me preparando agora para a gente projetar uma viagem aqui mais perto, porque se der errado a gente tem que voltar. Já aconteceu de ter que voltar, entendeu? De carro, por exemplo? De avião. De avião, tá. Então, se a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que ir preparado por tudo ou nada. Pode dar tudo certo e pode dar tudo errado. Sim. Então, a gente tem que fazer toda uma... O mais difícil, talvez, Sr. Francisco, é lidar com a reação das pessoas, porque talvez, a gente está falando aqui de 2 estados, né, da pessoa, por exemplo, o senhor. Você falou que no momento o senhor teve aquela questão da aceitação, né? A aceitação. Quando recebeu o diagnóstico, a compreensão disso tudo. E eu acho que um segundo aspecto para avaliar também é como você reage à percepção das pessoas. E talvez isso o senhor teve que blindar na sua vida também, né? Como as pessoas olham, né, o comportamento do seu filho diante da sociedade. Já aconteceu de alguma situação, o senhor está andando com ele na rua e as pessoas não compreender essas circunstâncias da reação dele e tal. E como o senhor entendeu essa percepção das pessoas? É mais difícil isso, né? Olha, hoje já tá mais fácil, né? Já foi mais difícil. O senhor já sofreu algum tipo de problema nesse sentido? Eu já tive uma situação assim, bem incômoda, né? Você imagina que quando tem uma vaga para pessoa com deficiência, às vezes as pessoas acham que aquilo ali foi só uma benesse do Estado, do prefeito, porque ele achou bonito e vou pintar uma faixa aqui de azul. Isso é importante. Você entendeu? E aí a pessoa, ele se acha no direito de fazer uma paradinha lá. E vou ficar ali 2 minutos. Esses 2 minutos é o momento que uma mãe vem chegando para estacionar o carro ali e para subir com o filho, às vezes, para uma terapia, que às vezes ela está pagando caro, às vezes, vai desencadeando uma série de... Aí o filho ele já associou até aquela vaga naquele lugar ali, né? Se mudar de lugar já é complicado, entendeu? Então aconteceu um caso assim comigo, eu nesse dia eu perdi a terapia com ele, né? Tive que voltar para casa. Poxa. Eu cheguei lá e tinha um carro estacionado, e aí era na época de eleição, e era perto de um comitê de um político, não vou falar aqui o nome dele, e estava o carro dos apoiadores, ele estava lá estacionado, assim, quase em frente. Aí eu fui lá, educadamente, porque primeiro eu vou com a questão de conscientizar mesmo a pessoa, né? Tem alguém aqui que aquele carro está estacionado ali, eu preciso parar o carro aqui com meu filho que eu vou fazer uma terapia com ele. Então eles deram uma enrolada lá e tal, e aí causou um certo estresse. Aí o Pedro começou a se estressar e ele começou a me tirar. Aí ele começou a me tirar de lá dentro, que ele percebeu que a situação não estava adequada. Pronto, ele já entendeu que ele tem toda a percepção. E aí
já azedou tudo, aí não deu mais para fazer a terapia. Resultado, eu tive que ir embora sem fazer a Porque a terapia. terapia, nesse caso, ele teria que estar no estado de equilíbrio emocional, né? E Isso, nesse caso já tirou então, ele do já processo. irritou, já, Uhum. entendeu? Aí é complicado. Você está vendo, pessoal? Por isso que é importante a gente respeitar essas indicações. Eu confesso para vocês que em algum momento o senhor Francisco aqui, o presbítero Francisco, fala que a gente vai parar rapidinho, né? Fala, não, é É, muito rápido, é só para não, descer uns negócios aqui, e às vezes a gente não tem essa percepção do mundo das pessoas, né, do que pode acontecer. Às vezes é uma crise que a criança é está uma crise, passando, às vezes a pessoa precisa parar ali para resolver o problema e não tem vaga em outro lugar. Então é muito importante a gente respeitar essas sinalizações, essas questões que acontecem na sociedade. É muito importante, muito bom o senhor ter alertado a gente aí. é. Inclusive, enquanto o presbítero Francisco tomou água para dar uma aliviada, eu gostaria que você já compartilhasse, já seguisse nossa página aí. Nosso Instagram é @acontagotasoficial. Você pode entrar lá, já seguir, já compartilhar com os amigos, já curte aí com a gente aí nessa página. Você vê que o assunto é muito importante. Talvez você esteja passando por um momento como esse, ou conhece alguém que esteja passando um momento como esse, já compartilha também com ela. Com certeza essa história do seu Francisco vai ajudar muito você e tem muito mais assuntos aqui que a gente vai estar tratando e vai ajudar muita gente também no nosso canal para que assuntos importantes como esse cheguem para mais pessoas. Tá certo, gente? Então vamos lá junto que com certeza nós vamos abençoar muita gente. Tá certo? Irmão Francisco, presbítero Francisco, amigo Francisco, eu fico muito feliz você estar aqui mesmo e eu confesso que talvez os desafios de criar um filho em uma situação comum já é um desafio muito grande no mundo atual que a gente vive, né? Porque a gente tem tantas coisas que sobrecarregam a criança de informação, de até questão de bullying na escola e uma série de coisas. E eu quero caminhar com o senhor agora para uma situação como essa. Agora a fase do Pedro. Pedro, criança, eu recebi o diagnóstico. A família tentando se adaptar com a rotina dele. E agora ele está numa idade que talvez, né, um tempo atrás, teria que agora se expor para o mundo, né? Que no caso a escola é um caminho inicial. E como é que foi esse Nossa, processo? bom, essa parte aí é bem traumática e eu duvido que tenha uma família que tenha uma família atípica aí que não passe esses perrengues na escola, né? Por mais que a escola tente, apoie, mas é muito difícil e comigo não foi diferente. Eu passei muito trauma na escola. Eu não vou citar nome aqui de nenhuma escola, Uhum. porque para mim isso Não faz não sentido, faz né? sentido, Uhum, né, mas, uhum, o Pedro ele, entrou na escolinha aqui quando era uhum, criancinha pequena e tal, ficou um tempo, aí depois, não se adaptou bem, a gente mudou para outra, não se adaptou, aí a gente mudou para outra. Aí eu vou passar pela fase, escolar para mim depois chegar na questão da igreja, tá, que é muito interessante, perfeito. né. Essa questão da adaptação que o senhor está falando seria o quê? Por exemplo, o Pedro não se adaptou ou a escola não se Não, adaptou? a adaptação Hum, nunca, pode ser da criança tá. ou do adolescente ou do jovem ou quem quer que seja. Hum, A adaptação ela é feita, no ambiente. O ambiente que é a barreira nunca é a pessoa. É o ambiente. É tá. o ambiente escolar, é o ambiente social, é o ambiente do trabalho que é a barreira, né. Uhum. Aliás, uma das barreiras, que é mais difícil da gente transpor, são as barreiras atitudinais, que são Hum. as atitudes das Dos pessoas. profissionais, né? Uhum, Então, isso, já passou pela primeira, segunda escola, aí fiz sua escolinha particular. uhum. Aí eu conversando com a minha esposa: "Pô, vamos pôr na escola pública, na no Normal, EMEB". no EMEB, tá. E aí a gente colocou. Rapaz, olha, por incrível que pareça, acho que na semana que nós colocamos aquele menino, ele tinha lá 6 anos de idade,
6 anos e alguma coisa, Uhum. ele fugiu da escola. Poxa vida. Poxa, isso foi um dia, Uhum. assim, muito Eu imagino o difícil. desespero, porque Eu tinha saído, pastor Luciano, para ir no hum, dentista. E pai e mãe de autista, ele tem que estar sempre com o celular ligado, ligado. ele é ligado 24 horas. E aí, eu estava no dentista, aí minha esposa tinha ido buscar ele na escola. Uhum, Aí eu vi, era ela: "Doutor, eu preciso atender". uhum. Quando eu atendi, eu só escutei os gritos dela. Poxa, desespero. Falei: "Aconteceu alguma coisa", ela gritando, né. "Vem para a escola que o Pedro sumiu", aí pronto. Meu Deus. Aí eu Uhum. só fui só fiz Não viu nada o na dedo frente. não, o doutor ficou sem entender o que estava Uhum. acontecendo, eu bati a porta, peguei o carro, que eu não sei como que eu cheguei lá na escola. Uhum. Aí, rapaz, e a minha esposa lá, os gritos sem Desesperado. falando: "Não vou ver mais meu filho", pronto. Meu Aí, Deus. depois de um tempo, aí chegou uma perua escolar, falou: "Ó, eu vim trazer esse coleguinha que ele entrou na Ele perua entrou na van. escolar, na van, e ele não é das minhas crianças". Uhum. Aí era ele, aí graças a Graças a Deus, glória a Deus. Deus. Mas a Uhum. minha esposa chegou lá na sala para pegar ele, quando ela olhou pra sa na sala, E não eu viu? vim pegar o Pedro, e que a professora ainda estava ainda naquela fase de colocar uma auxiliar, por isso que é importante, o seu filho tem direito, por lei, de ter uma auxiliar na classe. Não Boa. é porque ele é melhor que ninguém, é porque ele precisa de ter uma auxiliar pedagógica, e por conta dessas coisas. E a gente paga por isso, E a né, gente paga Francisco? por isso Não não é barato, não é né. barato, né. E aí, e nesse momento Então estava em estava naquela fase de de adaptação da escola, das isso, escolas, das EMEBs e isso, tal. Uhum. e ainda não tinha ainda uma auxiliar. A professora, para cuidar de Não tem 40 condições, crianças, é né, subhumano, não né. dá nem pra É, não põe nem culpa na professora, que eu é, acho que é quem tem menos culpa, né, não? é. É, recai nela primeiramente, né, Recai nela, né. mas não faz justiça, né. Enfim, mas graças a Deus que deu tudo certo. Aí o que que aconteceu? Trauma na minha esposa: "Não vou mais pôr meu filho na Com escola". certeza. Aí eu: "Não, é preciso pôr, a gente precisa resolver essa situação", falando: "Na escola lá não vou mais pôr". A escola, a diretora da escola procurou a gente para conversar, Sim, para explicar, para para entendeu? Mas amenizar a situação. para minimizar, Agora eu vou dizer, presbítero Francisco, assim, o senhor quando o senhor percebeu essa necessidade de colocar o Pedro na escola, o senhor já pensava em deixar ela com uma classe comum? Existe uma classe especial sim. para esse tipo de Olha, situação ou não? assim, Hum, hum, eu sou um velho, lutador pela a inclusão, tá né. bom. Infelizmente, Uhum, a inclusão ela não acontece como deveria ser. E alguns casos mais severos, uhum, convenhamos que talvez a escola especial pode ser que, dê conta dessa demanda até melhor, em uhum, certos casos. tá. Mas eu sou um velho, defensor dessa ideia da inclusão, escolar, na escola regular. Por quê? Sim. Vou dar só um exemplo. Você pega uma criança na época do Pedro, ou um adolescente ou um jovem, e coloca ele numa sala regular, a tendência dele, né, Evoluir. copiar os coleguinha, aquilo que eles fazem, é muito grande. Se você Interessante. pega ele e coloca numa sala especial, com outras crianças ali no nível dele, ou Uhum. mais severo, ou a menos severo, há uma possibilidade de ter uma tendência de De regressão ou estabilização, né? ou estabilização, Uhum. ou até de melhora, Tá né, certo. dependendo das situações, né. Eh, e aí a regular, ela peca na situação de não ter a qualidade, para fazer esse Essa atendimento, ponte, né. né? Essa ponte de ligação. Que precisa de muita parceria. Você não pode colocar,
uma criança ou duas crianças autistas ou síndrome de Down, seja lá qual for Uhum. a deficiência ou a necessidade que a criança Uhum. precisa, sem um auxiliar pedagógico numa Entendi. sala. O Eu acho professor que até não. é comum, né? Até uma criança em situação Sim, comum também não é bom, né? sim, o Uhum. professor não vai dar conta. É. Então, é necessário isso. Mas tem um outro fator que eu observo e considero como importante. Eu acho que é isso aí que eu ia perguntar para o senhor. Eu acho que eu ia falar. Vamos ver se é isso aí. É, Vamos ver se tem é um isso. outro fator Tá. que eu considero importante. Sim. Sob pena, às vezes, de muito sofrimento de famílias e da própria criança. Sim. Nós vamos ter uma sociedade menos É isso. preconceituosa, É disso que a gente está entendeu? falando. É Aham. por isso que eu É. sei que meu filho vai sofrer lá. É. Eu sei que ele está sofrendo. É. Mas aquelas crianças, quando ele chegar na nossa idade, A visão de mundo vai ser outra. vai ser uma outra visão de mundo. Pode ser que eu esteja aqui muito, né, mas de repente a gente pode ter uma sociedade mais inclusiva, menos preconceituosa, né? Poxa, isso para mim eu sei que o sacrifício do senhor no sentido, né? A vida, se adaptar, ver o filho até sofrer, até, né, nessa questão da percepção das outras crianças. Mas essa é muito nobre, essa visão que o senhor tem. E as É. pessoas não podem ter medo disso. Não, não. Porque a gente está construindo, o que o presbítero Francisco está falando aqui, é construindo um molde de uma sociedade melhor. Modelo de sociedade. A compreensão não pode ser só de quem sofre, mas de quem está fora. E talvez por isso que a gente impõe tanta cargas para essas É. pessoas que sofrem, que têm esses diagnósticos, e a sociedade impõe cargas que às vezes é por conta dessa percepção que não teve lá atrás. Eu lembro, presbítero Francisco, que a gente tinha pessoas assim com diferentes, né, nas É. relações na escola, ou às vezes nem ia para a escola, mas vizinhos, e a gente, desculpa a palavra pejorativa, a gente chamava de doido, De né? doido, Eu, né? De doido, doido. né? É. A gente tinha um rapaz, né, infelizmente, a gente fala, o Zé doido, e talvez a família não tinha o acompanhamento ideal, a compreensão das crianças, que a gente era criança também não compreendia as razões ou os métodos que podia ser dado para aquele indivíduo, para aquele rapaz. E aí o sofrimento era muito imposto para a família e principalmente para ele como indivíduo. E é muito importante a gente incluir esse processo de Eu vou inclusão. só dar um exemplo rapidinho dentro disso aí, para me voltar à questão da Sim. escola. Eu nasci no sertão nordestino, uma família muito simples, muito humilde, mas aconteceu uma coisa comigo assim muito interessante que eu vi compreender o significado e a importância disso agora. Uhum. Então nós era ali crianças, adolescentes, e a gente ia jogar bola. E tinha um coleguinha nosso que ele tinha tido paralisia infantil, porque não tinha tomado a A vacina, vacina. né? Uhum. Então é importante você vacinar seu filho. Hoje tem muita gente aí que não leva os filhos para vacinar. Eu mesmo fui um que quase morri com sarampo. Tá vendo? Então, se você tomar a vacina, não vai acontecer isso com você. Então, É da poliomielite, né? isso, Poliomielite, né? ele teve a paralisia. Então, Uhum. ele não tinha um apoio, não tinha tratamento, não tinha nada. Então, ele andava ali de 4 pés. Uhum. E nós ia jogar bola. E como que ele vai jogar bola com a gente? Falei, nós colocava ele dentro de uma carriola, esses carrinhos de mão aí de Uhum. construção, né? Colocava ele dentro, levava lá para o campo, e a Isso gente, naquela época, né? naquela época, Uhum. e a gente ia jogar bola e ele ia jogar bola junto com a gente. Ele jogava com as mãos e nós jogava com os pés. Nós passava a bola para ele e ele passava a bola para nós com as mãos. Você E vê que ali ele coisa, estava feliz da vida. que legal. Então, quando eu me lembro disso, eu começo a pensar e a imaginar Uhum. que isso é um ato inclusivo Com que certeza. você está entendendo Com o certeza. tamanho como que ele se sentia ali junto com a gente, jogando bola com a gente ali. E talvez até a percepção sua como pessoa, né? Sim, sim. Isso É bonito. Você, poxa, eu estou ajudando, é tá muito ali. importante. É muito legal. Então, aí, voltando à questão ainda da escola, e aí a minha esposa não queria mais pôr ele em escola. Pô, a gente não pode ficar vai ser pior, a gente vai ter que enfrentar Tá. isso, não tem como a gente.
não tem como a gente pegar ele, colocar dentro de uma garrafa, pôr uma tampa e proteger de tudo e de todos. A gente tem Sim. que enfrentar isso. Então, ela teve uma escola por indicação, vamos pular. Olha, isso Mas era SUS ou particular essa indicação? era particular. Particular, tá. Era particular. E ela tem até um detalhe aqui, que eu não vou nem revelar aqui, mas ela tem um detalhe. Tem um detalhe. Positivo ou negativo? Olha, e aí, essa escola, ela causa um grande trauma Tá. para nós, para a família. E foi muito. Eu não me, é bem complicado. Uhum. Então, a coordenadora da equipe do Pedro, que era na época lá, até hoje ela ainda é, ela queria processar a escola. Uhum. Então, hoje eu me arrependo. Sim. Hoje eu me arrependo. Tá. Eu aí com aquele espírito cristão, de conciliação, de conscientização, não sei o que, nós não vamos... Não vai processar. Não vamos processar e tal, mas ela queria porque queria processar a escola. Foi muito grave, Francisco. Foi grave, mas muitíssimo grave. Então, o Pedro, ele não tem, posso dizer que ele não tem agressividade em agredir as pessoas em casa, a gente em casa, porque às vezes é possível um autista ser mais agressivo. Ser mais agressivo. Isso pode acontecer, né? Às vezes a gente precisa também investigar a causa, às vezes, desse fato agressivo. O que desencadeia isso, né? Então ele começou a desencadear um comportamento agressivo. Diferente do que ele já estava tendo. Diferente das condições normais dele. Afastou da escola. Tá. Afastou da escola. Ele tinha lá, acho que talvez uns 7 aninhos de idade. E a escola, nós ficamos um mês com ele. A escola nunca ligou para saber porque ele não estava indo para a escola. Aí eu tive que voltar lá para a escola já com a decisão de não deixá-lo mais lá. Eu chamei aquela diretora lá da escola, lá numa sala. E ali, civilizadamente, eu conversei com ela, chamei um professor, que foi o causador dessa situação toda. Ali ela chorou, ela não sei o quê, pediu desculpas, toda aquela ladainha toda e tal. Mas o estrago já estava feito, né? O estrago já estava feito. E aí isso foi mais ou menos no mês de outubro. Ele não voltou mais para a escola esse ano. E aí para o ano seguinte, a minha esposa, e agora? Onde nós vamos encontrar colocar uma escola ideal para ele? Uma escola. Porque vocês continuaram insistindo ainda em manter numa escola, né? Isso que é mais importante. Sim, precisa manter, a gente precisa, né? Muito importante. Apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares. Teve essa resiliência, né? Resiliência sentimental e também do futuro do Pedro também, que é mais importante, né? E aí nós fomos procurar uma outra escola. Eu estou coçando minha língua aqui para falar uma coisa, mas eu vou preferir não. Vou preferir não falar, né? Quando eu cheguei lá naquela escola, ela não aceitou. E aí eu já não queria pôr mesmo lá, e eu não fiz questão de implicar insistir, com justiça, essas coisas e tudo, porque a escola não pode negar, ela tem que aceitar o aluno. Infelizmente, acontece. Recentemente, o goleiro que era do Corinthians, que hoje está no Cruzeiro, o Cássio, ele foi embora para Belo Horizonte. E lá, 5 escolas negou vaga para a filha dele, entendeu? Isso para o Cássio do Corinthians, imagina para o Francisco. Para a gente, né? Pobres mortais. Que sou um pobre mortal. E aí a escola não aceitou, beleza. E aí a gente procurou uma outra escola e a escola aceitou. Como teve as fases mais positivas, que eu vou falar, não vou falar o nome da escola não, né? Não vou falar. Mas ele estuda aqui numa escola aqui, né? A escola, ela aceitou, tem uma
uma auxiliar que acompanha o Pedro. E aí o Pedro está aí já desde, meu Deus, agora ainda deve ter aí uns 5, 6 anos já, porque ele Que já tá vai na mesma escola é, lá. que ele já vai sair agora, assim, o último ano Que agora. legal. O último Legal. ano dele vai ser esse ano que vem, entendeu? Uhum. 2026. E aí, olha, hoje está toda essa galerinha dele lá, está tudo maior que nós, né? É, tudo grande. E aí a questão lá da É. inclusão, né, deles, Na escola, como ficou? É. olha, mas não tem do que reclamar desses colegas dele. Se o, ó, eles obedecem lá mais ao Pedro do que o próprio professor. Se o Pedro fala assim, "Ah, vocês estão fazendo bagunça Pronto, todo demais", mundo fica quieto. todo mundo fica quieto. Que legal. Outro dia eles fizeram um passeio para um parque e ele foi. E foi ali um teste para nós também, né? E a gente liberou para ele ir com esses adolescentes. De ônibus, bagunça no ônibus, aquele Eita, negócio barulho e todo. tudo. E pá. Imagina, né? Adolescente aí de 15, 16 anos, entendeu? Imagina. Mas se o Pedro falar, pessoal, vocês estão fazendo bagunça demais, eles param. Eles respeitam, Nossa, olha que legal. eles gostam demais do Pedro. Então é a questão da. Aí é aquilo que a gente estava falando, né? Essas pessoas, eles vão ficar adultos. Poxa, vai ser diferente. Vai ser diferente, pô, entendeu? Quando eles te encontrar lá, eles vão saber Muito lidar. diferente. Por isso que eu prefiro ele estar sofrendo, às vezes sofrer uma coisa ou outra ali. E ele também, porque não dá para fugir do mundo, né? Isso, Porque assim, a gente entende também que nós não somos eternos, né? Nós como pais, né, não somos eternos, né? Seja em qualquer âmbito, né, de situação dos filhos, né? E de qualquer forma o senhor está preparando ele para o futuro dele. Isso é importante. Ele está vivendo num mundo que não vai mudar. Porque eu não tenho muito tempo mais aqui, não. O mundo pode ser melhor, mas ele tem que se adaptar da maneira dele. E o mundo também precisa entender a realidade dele também. Isso é muito bom. Isso é a questão escolar. Agora eu vou passar para um ponto que eu chamo de isolamento social. Tá. Que, nós vamos entrar agora numa fase difícil, que eu chamo de um isolamento social. E isso acontece agora, quando ele sai da escola. Porque o Pedro ele não vai fazer faculdade. Ele é alfabetizado, tal, mas ele não dá para acompanhar no ritmo normal. Numa faculdade, né? Não tem como, não há possibilidade. Então, o que acontece? Isso acontece com muita gente que eu conheci nessa caminhada, em que a gente se encontrava muito junto por aí nas lutas da vida, e hoje a gente já não se encontra mais com frequência. Tá. Por quê? Porque essas famílias não conseguem mais sair com os filhos, porque eles estão agora adolescentes, jovens, com mais dificuldade, melhora umas coisas e piora outra. Imagina que se você tem uma criança com 7 anos, você consegue pegar na mão dele, você consegue dominar ele com mais facilidade, mas você pega um adulto, né? garoto, que nem meu filho, com 1,80 m, né? Se ele disser, vamos embora, eu tenho que ir com ele. Não tem como eu dizer, não vamos. Não tem como. Então, algumas coisas ficam mais difíceis, né? E aí, o que acontece? Eles tendem, quando saem da escola, da atividade escolar, a sociedade não tem ainda atividade para esses jovens. Extracurricular, né? Isso. Fora do Quando período sai, letivo. hoje é assim ainda. Quando você pensa em autismo, você pensa que o autista é aquela criança ali de 7 anos, de 8 anos, e que ele não vai ser um adulto e que ele não trabalha e por aí afora. Entendeu? Então, quando esse adolescente, que nem o meu vai acontecer agora, o ano que vem, vai sair da escola, para onde eu vou levar ele? Sim. Como que eu vou socializar ele? Que trabalho eu vou arrumar para ele? É possível ele trabalhar? Como? Né? Então, isso aí entra a questão do isolamento social. Aí a família não dá tem mais recurso para eles. E não tem mais atividade social, né? Você não tem. Eu digo isso por propriedade. Está começando a ter agora. Não tem atividade para adolescente
jovem autista ainda. Então a A gente está demanda é muito grande. então tá caindo numa outra fase, né, presbítero? Por exemplo, o senhor viveu numa fase que da inclusão na escola, que é a percepção da criança, diagnóstico, a percepção, inclusão na escola, preparo da escola, porque hoje leis também acredito que foram desenhadas ou escritas para poder Sim, impor para essas escolas, porque talvez até entendo que alguma outra escola, né, não aceitou nem por conta de não a da criança, mas da estrutura física, estrutura de pessoas, talvez seja isso uma das razões. Pode ser e talvez agora isso talvez não seja um problema, as escolas são obrigadas a ter tem que essa ter. adaptação. Para você ter uma escola, você tem que ter, né? E agora o senhor está vivendo uma outra fase que é uma fase importante que o senhor está falando, que talvez agora você vai ter que desbravar um outro ambiente. Desbravar um outro É, ambiente. Eu estava conversando isso agora em casa sim. com a minha esposa, por quê? Os desafios não param, né, Não, não sobre para. vocês. Por conta, exatamente, ele entrou de férias Uhum. hoje e ele já entrou com uma certa irritabilidade por questão de rotina. E ela estava me falando assim: para onde nós vamos levar ele? Pois é. Que lugar que nós vamos levar ele? Uhum, Qual a atividade social? Porque uhum. não temos ainda. Entendi. Agora que está começando a ter umas clínicas que faz alguma atividade Interações. psicomotora, entendeu? Uhum. Atividade física, eh, esportiva. Eu sei. Eu vou te dizer uma coisa, pastor Luciano, Uhum. faz aí pelo menos 15 anos que eu e mais dezenas e dezenas de famílias lutam para que São Bernardo tenha um centro de Que convivência legal. para essas pessoas, não só para autistas, Então mas tá aí, para ó. Já vou chamar aqui os responsáveis aí, os vereadores, o prefeito e os deputados aí, ó. Olha a necessidade que existe aos projetos que precisa sair do papel, ou se você não tem projeto, poderia desenhar um projeto como esse. Olha a necessidade para um jovem, adolescente, um jovem na fase meio adulta, para se relacionar numa situação como essa. Acabou as atividades de escola, para onde as famílias vão levar esses adolescentes, esses jovens, para ter atividades. A nossa cidade é cidade grande, rica, e pode muito bem contribuir para uma situação como essa. E vai fazer muita diferença na vida de muita gente. A gente está falando de hoje, chega a ser no Brasil mais de 2,5 milhões de pessoas com espectro de autismo. Nós falamos só de autismo, né? E outros problemas, outras situações, outros diagnósticos, né, psicomotora ou até também de relação com as pessoas. É muito importante vocês pensarem na sociedade como um todo, né, não só nas pessoas em situação comum, mas em situações especiais como essa. Tá certo, Francisco? Eu acho muito bom essa essa dica. Então esse desafio agora está dado, e agora? Como é que vai então, ficar? então a gente luta aí há anos por um centro de convivência. Existe até modelos de centro de convivência, mas é muito pouco ainda, né? O que seria esse centro de convivência? Seria um lugar preparado, com oficinas, com artes, com coisas que os Uhum. adolescentes, com quadra de De basquete, esporte, né? de esporte, Uhum. um centro de convivência, áreas de lazer, coisas, O senhor entendeu? chegou a ver alguma cidade no Brasil ou tem lá fora Me com parece certeza deve ter, mas tem aqui no uma Brasil tem algum que a tem gente pode uma usar como base? experiência, me parece que eu não cheguei a ver, mas Tá, de ouvir falar, se não me engano, em Jundiaí. 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 Eh, Jundiaí ou é Barueri, para mim não ser, Tá. entendeu? Uhum, Então, São Bernardo, vamos falar aqui da nossa cidade, que é uma cidade muito rica, já deveria ter, isso é uhum, só falta de vontade política mesmo. uhum. Deveria ter um centro de convivência com essas finalidades para acolher essas Essas famílias, famílias, porque é. essas famílias, se elas não tiverem uma rede de apoio, elas não suportam, É, isso vai estourar na sociedade, é, entendeu? é. Então, um centro de convivência seria de fundamental importância para atender essas famílias, desenvolver habilidades. Por exemplo, o Pedro desenha,
né? O foco dele é desenhar. Você imagina. Aflorar essa habilidade exatamente. dele. Inclusive, eu já passei por 3 escolas de desenho artísticos e não deu certo justamente por conta da rigidez dele em aceitar mudanças. Então, ele não aceita. Ele criou um padrão e segue aquele padrão. Não aceita interferências nos desenhos dele, entendeu? Entendi. Então, é muito difícil de trabalhar essa questão. Então, assim, o centro de convivência fica aí à parte. Dito isso, a gente poderia agora, de repente, passar para a questão igreja, né? Então, aí que vem essa pergunta, né? Antes de eu entrar nessa fase, eu acho que uma fase que o senhor já me reportou em algum momento, que talvez a gente deveria ter abordado lá atrás, mas dessa pergunta que eu vou fazer para o senhor, eu queria já pular para essa das relações nos ambientes religiosos, que é muito importante. O senhor falou convívio, mas eu lembro que talvez o trato de uma criança, né, isso serve para os pais que estão ouvindo hoje, o senhor falou uma coisa muito importante naquela época, e me partiu o coração. E o senhor falou assim que num diagnóstico de uma criança como essa, o Pedro, por exemplo, você teve que mudar a sensação, o sentido do pai dizer não para um filho. Sim. Isso me chamou. Me conta um pouco como é que foi esse sentimento, senhor. Isso aí foi lá no começo, né? Ainda com a doutora Ana Moya, que é até hoje ainda coordenadora da equipe dele. Eu agradeço muito a Deus, que Deus tem sido muito bom comigo, que lá naquela época, né, e tal, o Pedro, ele tem de tratamento, ele sempre foi muito bem assistido, né? Então ela falou assim para mim, né? E para a mãe dele, falou: olha, vocês precisam, a gente estava descobrindo, não sabia lidar, vocês precisam orientar a gente, que a gente não sabe o que fazer, né? Vocês não, como é que você vê lá uma criança mordendo as mãos ou batendo a cabeça na parede ou rolando no chão, em crises, né? E como lidar? Eu não sabia lidar com isso, né? Falou: ó, vocês não podem dizer um não para ele. Aí aquilo ali foi um escândalo para mim, sabe? Falei: como assim? Como assim? Pai, para educar um filho, não pode dizer não, pôr limite, né? Não, você vai fazer o seguinte: quando você vê que ele está fazendo uma coisa que é perigoso para ele fazer, não dá para fazer, você não vai dizer não para ele. Você vai fazer o seguinte: você vai se abaixar, você vai tentar fazer contato com ele, que é uma dificuldade que o autista também tem, às vezes, de fazer contato, e vai tentar um contato com ele e vai ensinar ele a fazer certo. Você vai fazer com ele. Entendendo. Ou seja, você tá conduzindo ele para uma outra situação, né? Está tirando ele daquela situação e conduzindo ele para uma situação que você... Seria o reforço positivo acionário. O reforço positivo. Porque o comportamento humano é assim. Nós temos comportamentos positivos e negativos. Comportamento positivo você potencializa. O comportamento negativo você desestimula. Boa. Né? Então, a partir desse princípio, a gente foi potencializando as nossas abordagens com eles, com o apoio da terapeuta. Né? Isso deu certo, né? Melhorou muito. Hoje a gente posso dizer que ele não tem crises. Não tem, né? Crise. E hoje o senhor consegue dizer não em alguns aspectos? Sim. Que legal. Isso a gente lida muito, muito bem com ele. Olha, e o Pedro, ele pensa no menino obediente. Ele é muito obediente. A gente já percebeu isso. Ele é obediente e ele é muito bom de fazer combinado. Só que assim, não é aqueles combinado que eu faço com você, né? Imagina que a gente está aqui, ele está aqui e a gente fala: ó, vamos embora já, né? Vamos sair. Eu dizer isso para ele é eu me levantar e já está saindo. E não tem tipo 1 minuto. E ele não está errado, né? Não, assim, não, porque a compreensão deles é tudo de forma literal e concreta. Perfeito. Entendeu? Então você tem que se direcionar. Por que às vezes a criança não aprende? Porque se ensina de uma forma que eles não aprendem. Então a gente precisa ensinar
da forma que eles aprendem, entendeu? Boa. Então, é muito interessante essa Então foi um questão. aprendizado, né, presbítero? O senhor teve que Sim, construir isso dentro da sua mente primeiramente, né? sim, Compreender essa razão, né? Que a gente sabe, os psicólogos falam, né? Que o reforço positivo é interessante, mas na prática, na na prática. prática a Não, gente deságua e das. mesmo assim a gente, em alguns momentos dava errado, né? É, Em alguns momentos dava sim, errado. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu desenvolvi uma crise nele. Deveria ter lá uns 3 anos. Ele gostava muito daqueles carrinhos Hot Wheels, sim. e tinha uns 200 lá em casa. Eita. E ele sabia o nome daquilo De tudo. todos os É, carros. e não podia faltar nenhum. Meu Deus. Não podia faltar E nenhum. ele, eu acho que ele fazia a contagem de todos os. Imagina. Aí eu fui, na época era o Walmart ali, a gente comprou um, eu comprei um, e aí eu abri e dei para ele. Mas o que que aconteceu? Ele queria só abrir e tirar Da da caixinha. caixinha. Era isso que ele queria fazer. Tá. E isso aí foi o suficiente para ele vir debaixo do banco do carro. E foi ali É, horas ficou travado lá. de crise, olha, Imagino. difícil. Então, às vezes, a gente erra, Eu né? acredito. A gente erra. Pessoal, Mas, então, assim, o papo tá bom aqui. O presbítero Francisco tem deixado exemplos muito importantes para a gente entender esse mundo, né? Esse mundo que não é só o nosso, nós temos que perceber, ter visões diferentes de mundo, né? Entender as necessidades dos outros, desenvolver empatia, né? Para essas condições, desde uma vaga de um estacionamento, até no trato, né? Na caminhada, na escola, né? E a gente percebe que em alguns ambientes, né, da sociedade, seja na própria escola, que já evoluiu bastante, mas a gente tem alguns problemas ainda em ambientes religiosos. Nós estamos falando aqui que nós somos cristãos e em algum momento atrás a gente percebe que as pessoas nunca teve essa clareza de situações como essa. Em alguns momentos pode até tratar isso como uma situação espiritualizada demais, né? A gente sabe que o mundo espiritual existe, mas às vezes espiritualiza tudo de uma forma errada e acha que essas coisas podem desencadear num comportamento de uma criança que tem um diagnóstico de saúde, por exemplo. Então é muito importante. E dentro desse âmbito, né, dessas questões, né, de religiosidade, eu queria que o presbítero Francisco me passasse a sua experiência num ambiente sem expor, sem expor, evidentemente, né? mas Não, isso claro, como até pela inocência, né? A gente não quer expor nem pastores, nem líderes e tal, mas como conselho, né? Entender essa realidade, né? Eu acredito que o senhor deve ter passado muita coisa difícil no ambiente religioso, porque aí agora o senhor está num ambiente, o senhor é cristão há muitos anos, né? Quanto tempo o senhor tem de desde caminhada desde cristã? fevereiro de 90. 90. Nós estamos falando aí de quantos anos aí? Uns 40, né? Quase 40. Quase 40, né? 90? Não, É, 90 dá uns 30 e poucos, né? não, dá mais, né? 40 anos, 40 e poucos anos, é isso 40 anos, mesmo. né? Olha só. 40 anos. E como foi essa relação da igreja, assim? Olha, Primeira cena que o senhor tem na sua memória, assim, quando você a chegou primeira na igreja? cena que eu tenho na memória é quando ele tinha lá, ali uns 2, 3 anos, ele não aguentava ficar dentro da igreja. E você imagina Uhum, a minha complicação, porque nem eu sabia que ele era autista ainda, e falando agora para o ambiente religioso, uhum, você imagina, o pai e a mãe quer que o filho fique lá com as crianças ali na igreja e tal, e não ficava. E aí ele colocava a mão no no ouvido. ouvido, Uhum. e aí a gente não sabia, lidar com essa situação toda, né. Isso foi as primeiras, dificuldades, né. Passando mais um tempo, já depois de diagnóstico e tudo, a dificuldade em aprendizagem, né, Uhum. na fala e tudo, de, adaptá-lo em escola dominical. Por exemplo, em ficar no culto, Tem não tem como um ambiente barulhento até, né? o Uhum, ambiente, imagina uhum,
um autista que tem dificuldade. E agora tem autista que lida muito bem com O isso, senhor né? é da igreja pentecostal, por Sim, exemplo. A por igreja exemplo, pentecostal, quem já foi, sabe como é que é. Se não tiver barulho não tem, na igreja não pentecostal. tem, não tem como. Então, você imagina o tamanho Poxa, do desafio que foi, é. né? Que é ainda, né? Que é, na verdade. Então, o que acontece? Mas eu sempre insisti em ir. Muitas das vezes eu chegava na igreja e voltava. Uhum. Chegava na igreja e voltava. E eu me lembro que quando eu estava fazendo a iniciação dele na escola Bíblica, bíblica né? dominical, ali Uhum. para crianças, né? Que foi tirar ele de onde ele estava comigo e a mãe dele, ali Uhum. da nave da igreja e Sim, tal, né? sim. A gente sempre sentava um pouco lá atrás para Mais ter fundo, né? menos impacto do som, Uhum. e colocar ele lá numa salinha lá para Mais a isolada. escola dominical com as outras crianças. E aí, de cara, ele já no primeiro dia já não ficou. Mas aí no outro domingo a gente foi. Ah, fica 2 minutos. Ok, já é 2 minutos. Já é uma evolução. Isso. No outro domingo ficou 5 minutos. Maravilha. Você tem que insistir em ir. Uhum. Vai ter domingo que você não vai conseguir sair de casa. Na hora que você estiver saindo, ele entrou ou em crise, ou se irritou, se você, não vai dar para ir para a Que igreja. talvez ele já até associou, né? Entendeu? Para onde estava indo. Isso pode acontecer, já É. aconteceu muito comigo. Continuamos indo, aí fica lá 10 minutos, 15 minutos, até ele ficar o tempo dele. Uhum. E só lembrando, falando essa questão dessa Dessa evolução. Uhum. progressividade, né? Uhum. Na escola, até hoje, ele entra ainda na segunda aula, Tá. por causa do fluxo. Do movimento, né? Você entendeu? Uhum. Então, ele entra depois e sai Um um pouco um antes. pouco antes, Entendi. para não pegar aquele contrafluxo, Movimento, né? aquele fluxo Uhum. de De gente, para crianças. ele ter contato mais só com o pessoal da classe Que dele ele ali, né? conhece, Que que está ele mais conhece. próximo. Então, Uhum. isso facilitou muito Entendi. a adaptação dele. Então, na igreja, a gente começou a fazer isso, né? Na escola dominical, até ele ficar ali praticamente o tempo todo, né? Uhum. Agora, você imagine que, imagine que aqui é a sala, e está aqui essa poltrona, mas quando ele chegou no outro dia, essa poltrona aqui é azul. Poxa, aí já Só mudou que tudo. ninguém avisou ele. E na igreja Entendeu? acontece essa mudança toda Acontece uma hora. coisa. Então, É. previsibilidade. É. O autista precisa, tudo que você for fazer, você precisa prever aí. Ah, vai ter um colega diferente na escola, amanhã vai ter um colega diferente. Agora eu imagino, do presbítero Francisco, imagina a dificuldade das igrejas de lidar com essa situação. É Primeiro a muito. questão sensorial, né? Sim. E a questão de percepção de ambiente, né? Eu acho que eu, como pastor, ou outros amigos que eu conheço, a gente não preza muito por essas questões de percepção. A gente quer melhorar, né? Sim. A ideia é melhorar. E talvez esses pastores também queiram melhorar essa percepção sensorial, né? Que não é nada mais do que melhorar a ambiência visual, Sim. mas não com um aspecto de compreensão do autismo. Não tem essa compreensão hoje. Não, Né? é mínima. Agora, antes disso, eu entendo que talvez nesse movimento de o senhor sair da igreja, eu estava lá, sair da igreja, ou até da reação do Pedro diante dos cultos, teve algum momento assim que o senhor viveu algum constrangimento em termos assim de achar que o Pedro estava sendo ou mal criado demais, ou vocês não estavam controlando a criança, ou então, por exemplo, achar que isso poderia até ser uma manifestação de alguma coisa Não, né? negativa? Não teve. Com Tá. ele mesmo não teve, mas Uhum. já teve, teve alguns outros casos na igreja tal Uhum. mesmo, mas assim, já aconteceu outras coisas até bizarras, né? Que saiu na imprensa e tal, e tudo, Uhum. que nem vou fazer. Tá na Uhum. imprensa e tudo mais. Mas assim, e o Pedro nessa questão aí foi mais só teve uma dificuldade uma vez que eu não me sentia bem de Uhum. estar com ele já adolescente, sentado no meio, entre eu e a mãe dele. Tá.
e tendo lá o grupo de adolescentes e tal, e eu me questionava, mas por que ele não pode estar com os adolescentes Uhum. da igreja e ele está com os adolescentes na escola e tudo tranquilo lá Uhum. na escola, né, dentro das limitações dele, Uhum. e com os adolescentes da igreja não pode estar. O problema não está nele, Tô entendendo. entendeu? Entendi. Então, eu levei esse caso e aí até na época o líder, falou assim: então, para me dar uma resposta, assim, evasiva, falou: Uhum. "Vamos colocá-lo no meio". Na Eu falei: "Não, no meio, não é assim. Entendi. Não é assim, pôr no meio. É fazer as adaptações, conforme ele necessita para poder, incluir ele no meio Da dos da da adolescentes". Então, molecada, né, junto com eles. isso é Uhum. assim. Uhum. Enfim, mas não foi feito, não consegui fazer essa inclusão não, né. Uhum. Naquela ocasião, né, por exemplo, você não Naquela conseguiu. ocasião, naquela Uhum. ocasião, né. Até que, eu fiquei mais de 30 anos nesse mesmo ministério, Uhum. e vi que não dava mais para mim, Não já houve nenhuma evolução não nesse houve uma período? evolução e nem Hum. tive oportunidade para fazer. Você sabe que a igreja muda muito de pastor, né. Sim. E quando muda o pastor, A visão muda-se muda todo o processo muda-se administrativo. muitas coisas, né. O Pedro passou aí por uns 5, Poxa. 6 pastores, né, Uhum. mas teve ali um ou 2 pastor que Tentou marcou olhar com bem e tal, né. uhum. Eu me lembro que teve um que, expus a situação para ele e ele, você só ter uma ideia, eh, é muito difícil você ter hoje, por exemplo, um ensinamento na igreja voltado para pessoas com deficiência, a como fazer a abordagem para pessoas com Você quer deficiência, né. saber? Eu acho que eu nunca vi. Você está entendendo? Eu Então você que é, está nos assistindo é. aí, eu pergunto para você, na sua igreja, você já passou por algum estudo, eh, voltado para pessoas com deficiência, para como abordar uma pessoa com deficiência, um cadeirante quando chegar na igreja, um cego, um surdo, um autista, uma família atípica, como que você vai abordar esta família? Porque eu conheço casos que, às vezes, o último lugar que essa família tem é ir para a igreja, e ela vai lá na igreja e E às vezes não é não bem não não recebido. não dá certo. Às vezes a gente como crente, a gente tem amor transbordante. Você chega às vezes com um cadeirante lá, você quer pegar o cadeirante e colocar ele lá Na perto do do frente, né. do púlpito, mas não é isso que ele precisa. Boa. Ele precisa de uma rampa, ele precisa de autonomia para chegar Exato, lá e pronto, é isso. né. O cego, o cego ele precisa, Ter um de áudio, uhum, descrição, né. uhum. Eh, o surdo ele precisa de um intérprete. Na sua igreja tem um intérprete, Poxa, né, entendeu? é. Por que que não tem surdo na sua igreja? Ah, mas é porque não vai, né, mas vai fazer o quê lá, né? Então, por que que um surdo vai fazer numa igreja, É, se não tem um intérprete, entendeu? entendi. Então, a igreja, ela precisa, estar atento para isso. E a igreja, ela é a melhor, instituição para fazer isso, Essa inclusão, né. porque é um povo que tem um amor de Cristo, né, Uhum. eh, ama as pessoas com deficiência. Se há alguma coisa, às vezes é por falta de De conhecimento, conhecimento, e esclarecimento, a Bíblia diz que a gente erra por por falta falta de de conhecimento. conhecimento. Então a Boa, gente precisa boa, não faça precisa isso. conhecer. A gente tem, hoje, teologia praticamente que a gosto, É né. isso. Tem teologia da libertação, tem teologia da prosperidade, a gente tem teologia pentecostal, Uhum, a gente tem teologia reformada, uhum, a gente tem hoje a teologia ecológica, hum, mas a gente não tem uma teologia para pessoas com deficiência, é que isso. alcance essas pessoas com deficiência. E a gente vai ver nos evangelhos que Jesus abordou isso, né. Jesus fez quiseram impedir até as crianças de chegar até Jesus. Gera Mas indício ele de que é, ele falou: "Não, deixem elas virem a mim, porque são delas o reino de Deus". A gente vê aquele caso de Davi, quando ele manda buscar, Mefibosete, Mefibosete, né, Mefibosete, isso. e ele
Não, você Ele mandou sentar na mesa. vai sentar na mesa do reino. É isso. Então, as pessoas com deficiência, elas precisam fazer parte do reino de Deus. O cego, o surdo, o cadeirante, o neurodivergente, eles devem e podem fazer parte do reino de Deus, como qualquer uma outra pessoa. Então, essa dificuldade ainda da igreja de fazer. Existe uma coisa ainda, Luciano, quando a gente fala inclusão na igreja, tem muitos ainda que, entre aspas, ainda resiste a essa palavra inclusão. Ainda mais hoje, nos Sim, últimos tempos, né? sim, existe essa palavra inclusão. Tem alguém até que fala assim, ou você prega um evangelho que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, ou você não prega. É isso. Eu já ouvi isso, entendeu? Não, isso a gente ouve direto. Você entendeu? Mas assim, a gente precisa olhar para os que estão de fora. O autista, Jesus morreu por ele. Eles precisam de salvação. Por todos, né? O cego também. Todos, né? Por exemplo, eu tenho uma esperança que um dia vai ter. Você sabe que eu posso dizer com certeza que a igreja é a maior agência de transformação social. Eu também acredito. Eu acredito nisso. Quantas pessoas estavam, às vezes, no crime, por alcançado pela igreja, pela mensagem do evangelho? Eu acredito. Quantas pessoas estavam na sarjeta, excluído da sociedade, que ninguém acreditava mais, e a igreja o resgatou. Transformou. A igreja é a maior agência de transformação social. Existe uma deixa. Tem um pastor, o nosso pastor, né, onde eu participo da igreja, ele até fala, a igreja ainda fere gente, né? Ainda fere, porque onde tem pessoas, as partes desiguais vai entrar em conflito em algum momento. E nunca vai existir igreja perfeita. Exato. Essa é a causa da igreja. Né? O Jesus até falou que não veio para os sãos, né? Sim. Ele veio para os doentes. É ali que os doentes se reúnem e, de alguma forma, tenta melhorar uns aos outros, né? Nessa relação crística, né? Com Cristo. E a igreja é um ambiente que realmente fere, porque tem pessoas, mas ainda é um ambiente que mais restaura pessoas. Que mais restaura a pessoa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, a igreja, sendo esse ambiente, precisa alcançar essas pessoas com ensinamentos. Né? O que mais nós precisamos hoje na igreja é ensinamentos a esse respeito, a saber como abordar essas pessoas. Não é para tratar da pessoa, mas é para saber acolher. Porque quando a gente... E tem um detalhe. A gente, olha, recebe bem, a gente acolhe bem, mas a gente não consegue fazer adaptação. E aí, para você fazer a inclusão de fato, você precisa da adaptação. Você precisa adaptar. Quando se fala da parte de educação cristã, você precisa adaptar isso. Né? Hoje nós não temos ainda essas questões adaptativas. Né? É verdade. E se tem é muito pouco. Se tem é pouco, muito né? Pouco. Que reflete muito pouco. Né? Tem uma rampa, às vezes um banheiro ali para deficiente então, e para por aí. A rampa, ela não é... Ela é parte da inclusão. Ela não é inclusão. Há muito esse conceito ainda difundido na sociedade de que se ele pôr uma rampa, um banheiro, alguma coisa assim, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma inclusão. Isso não é inclusão. Isso é parte da inclusão, né? De você acessar. Você precisa... E hoje se tornou uma obrigação, né? Porque se a igreja não tem uma rampa... Sim. Isso aí foi uma outra virada de chave na sociedade que, né, hoje a igreja... E outra, a igreja, ela, por ser um ambiente público, ela precisa cumprir com essas regras perante a mínimas, né? Mínimas, né? Então, a igreja, ela vai ainda chegar lá ainda, né? Eu tenho essa esperança. Mas já está mudando, Francisco? Já percebeu alguma mudança? Olha, em alguns lugares já está mais avançado. Por exemplo, o Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é um lugar bem mais avançado nessa questão aí, entendeu? Tem um trabalho muito forte da igreja lá, trabalhando nessa questão da inclusão na igreja. Entendi. São Paulo tem mais do que no ABC aqui. Por exemplo, aqui em São Bernardo é muito pouco. Poucas igrejas É muito pouco. Então, por isso a necessidade de se falar, de se informar. E aí, eu diria uma coisa, às vezes são palavras que na consciência, na subconsciência da pessoa, não são ofensivas, mas ela acaba sendo ofensiva para a pessoa. Outro dia, eu vou só dar um exemplo aqui. O senhor está falando da inclusão, por exemplo? Isso, da inclusão, por exemplo. O fulano, ele não aprende porque ele é retardado. Poxa. Você ainda escuta os negócios desse hoje ainda, entendeu? Então, isso são coisas que não é porque a pessoa é mal e que quer ofender, não é isso, é falta de um conhecimento. Mas a gente não pode mais aceitar essas coisas. Entendi. Né? Então, sobretudo os pastores, os líderes, eles precisam conversar, precisam entender, precisam se compreender informar. isso. Né? Por exemplo, você tem uma família, hoje em dia, eu acredito que é difícil uma igreja não ter uma família com neurodivergente, né? É verdade. Tem, vai ter sim. Essa família, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um acompanhamento muito de perto das necessidades, precisa de ter uma parceria, né? E hoje as igrejas, assim, no modo geral, é dotada de profissionais, né? Profissionais. A igreja tem psicólogos, a igreja tem médicos, a igreja tem tudo a igreja. É verdade. A igreja tem tudo. A gente tem um grupo, a igreja pequenas tem profissionais muito bons. E outra, não é sobre tratamento, é sobre inclusão. Acolhimento, né? Acolhimento. Né? O que o senhor acha, presbítero Francisco, assim, que a gente possa dar um passo para a igreja construir uma percepção maior? O que seria, por exemplo, a virada de chave para os pastores e líderes para a compreensão dessa razão? Educação cristã. Tá. Se não passar pela educação, por formação de líderes, não vai chegar nunca. Porque tudo passa pelo pastor. Se o pastor ele tem essa percepção de inclusão, a igreja toda vai ser inclusiva. Tá bom. Vai incluir. Perfeito. Agora, se o pastor ele não sabe, não quer saber, não procura aprender... Se vir de baixo, não vai funcionar. Mesmo que a professora lá da escola bíblica, lá das crianças, ela facilita se o pastor não fizer nada. Então é interessante. Então tem que começar na liderança. Então tem que começar na liderança. Tudo tem que passar pela liderança, pelo pastor. O pastor, às vezes, falar alguma coisa para a igreja é muito importante. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus hoje pela vida do pastor Auri, porque o meu pastor, né? Porque ele tem me dado toda a liberdade para falar, para fazer essa inclusão lá na nossa igreja, e ele está aberto para melhorar isso. Para melhorar, para ele aprender também, está aberto a aprender, né, a falar também. Ele tem sido um canal de bênção na minha vida. O Pedro, ele, lá na igreja hoje, ele tira oferta. Olha que maravilha. Você entendeu? Olha, é lindo demais. É uma maravilha. Ele faz tudo certinho, entendeu? Então, isso para ele é inclusão. Que bom. Isso é inclusão. E ele faz com uma responsabilidade. Olha, e as pessoas compreendem isso também da parte dele, né? Porque é falado, né? Sim. Que legal. Entendeu? Então, agora, como faz pouco tempo que a gente está lá, e a igreja é também nova, né? A igreja tem um ano e pouco. Estamos fazendo a adaptação dele na escola dominical, né? Com os jovens. Então, tudo muito demorado. A gente já deu alguns treinamentos, inclusive o workshop e tal. Eu fui lá, eu fiquei de boca aberta, né? A gente, quando foi lá fazer a gente estava auxiliando o senhor lá nesse workshop, achei muito interessante.
Inclusive tem um painel sensorial que eu achei muito legal, tem umas ferramentas lá Sim, para as sim, então, crianças, né, muito interessante. você imagina, Uhum, então quando eu cheguei lá, aí o pastor Auri, ele falou para mim assim: "Olha, o que que você acha que, precisa de início aqui para você que vai fazer". que legal. Então eu falei: "Ah, vamos providenciar aqui um painel sensorial". Às vezes até as crianças, outras crianças lá, vai lá e É. Sim, chama né, atenção, entendeu? aham, Então a gente, faz, esse acompanhamento, por exemplo, quando chega uma família, a gente acompanha, a gente manda mensagem, a gente procura saber e acompanha muito de legal, perto, né. muito bom. Bom, gente, eu estou Bom, aqui abismado. O presbítero Francisco tem muito assunto, a história dele é riquíssima em superação, em resiliência, em amor, em cuidado, que é acima de tudo, e principalmente em fé. Então, a gente sempre tenta deixar aqui esses episódios aqui, quando a gente trata, porque a gente vive momentos diferentes. Às vezes você está vivendo um momento bom na sua vida. Às vezes você já passou por essas etapas. Às vezes você só está no início dela, ou está no meio, né? E às vezes a vida nos desencadeia momentos diferentes. Então, seja qual for o momento que você esteja vivendo, a fé é muito importante para que a gente saia do estado core, né? Consiga visualizar algo maior e melhor, né? Para um momento que a gente vive. E antes de eu encerrar aqui esse episódio, que a gente já está há bastante tempo aqui, bastante tempo, né, não, e tem tem assunto, né? assunto, né. E eu tenho certeza que nós vamos marcar um outro dia para conversar com o presbítero Francisco aqui, com certeza, talvez com uma médica do Pedro, ou com algum profissional que possa estar vindo junto aqui para a gente conversar mais sobre isso. Tem muito assunto. Você vê que a gente não conseguiu nem cavar um pouco sobre a necessidade e as dificuldades que as igrejas têm para adaptar situações como essa. E eu queria encerrar aqui com o presbítero Francisco, com algum conselho que o senhor dá para os pais, né, que tenham um diagnóstico ou que não têm ainda o diagnóstico de superação de vida. O que o senhor quer dar um conselho para os pais, um conselho para um adulto que de repente não sabe e acha que possa ter esse diagnóstico, e por último, um conselho para os pastores. Para os pastores, né. Então Então vamos começa com os começar pais. com os pais, né. Os pais que, está aí com uma criança, até bebê. O bebê, a mãe ela já pode, na hora da amamentação, ela pode fazer aquele contato, o olhar, né, com o bebê. E já é possível fazer esse contato, né. Já é uma primeira observação. Aí a criança deu ali, 1 ano e 2 meses, se tem ausência de fala, se tem alguma coisa, procura um profissional, né. Não fique achando que ou ignorando, não, procure um profissional, que um profissional vai, eh, te te orientar, né. Para o pai que, de criança autista, que já tem laudo, e que ele acha que ele tem alguma característica ou sofre alguma coisa, assim, que possam identificá-lo com o autismo, procure um especialista, faz uma consulta, né. Não tenha receio disso não, né. Isso não vai, pelo contrário, isso pode, ser um divisor de água na sua Boa. vida, né. Uhum. Procure uma ajuda, procure um especialista, que certamente isso vai melhorar muitos aspectos social na sua vida familiar, é fundamental, né. Para os pastores, eu diria que não não ignore isso, que acolha essas famílias, que sejam verdadeiros parceiros, que deixem essas famílias participarem da mesa, sobretudo para a gente fazer uma inclusão de pessoas com deficiência na igreja, é preciso a gente fortalecer a educação cristã nesse sentido. É, é notório que, e aí eu me arrisco a dizer que é geral, nós não temos ensinamentos, palestras, cursos, né,
breves para como abordar essas pessoas, como receber essas pessoas, né? Então, eu acho que isso é de fundamental importância. Passa pela educação, pelo conhecimento, né? Eu tenho, nesses 16 anos aí, eu tenho visto tantas coisas que nos fere, que nos magoa. Eu me arrisco a dizer que é difícil uma família neurodivergente que não já passou por dificuldades na igreja. Dificuldades que poderiam ser evitadas, que às vezes deixaram de ir para a igreja. E aí eu quero falar agora, pastor, para as famílias. Sim, boa. Não deixem de ir para a igreja, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Se não deu certo lá na igreja, Deus vai preparar uma outra igreja para você. Mas não fique em casa, não. Né? Se seu filho não fica o culto inteiro, até hoje o Pedro não fica o culto inteiro. Sim. Mas já fica a metade. Tá bom, tá ótimo. Né? Leve ele. A constância. Na constância. Isso vai ser benéfico para ele, pela questão da sociabilidade. Né? Não fique em casa. Né? E eu acho que era isso que eu tinha a dizer, né? Sobretudo para as famílias. Eu sei que nós que somos neurodivergentes, não é fácil uma igreja, pelo fato de ser o ambiente em si é de muita complexidade para um autista. A questão da luz, por exemplo, o Pedro ele senta lá atrás para não ficar perto do painel. Por exemplo, ele não conseguiria ficar numa sala dessa. Eu acredito. Não conseguia, por conta das luzes, exposição. Das luzes, da exposição. Rapidamente, para terminar, o Pedro fez um exame que chama processamento de campo de visão. E aí foi diagnosticado que ele, por exemplo, ele não conseguiria olhar para essa... Diretamente, ele não consegue. Sensibilidade. Para a parte superior. A tela do computador tem que ter um contraste ali, entendeu? Porque ele não consegue fixar o olhar na parte superior. Ele passa o olhar, mas aí desvia. Ele desvia, ele cai para baixo, entendeu? Então, você imagina o esforço que ele faz para estar dentro de um ambiente com luzes, né? Com som, com muita informação, né? Então, sobrecarregado com essas coisas é muito difícil. É um esforço muito grande. Então, e não tem como você pensar numa igreja sem essas coisas hoje, né? Mas é possível a gente adaptar. Se ele não fica lá meia hora, fica 15 minutos, fica 20 minutos. Ou cria ambientes, né? Cria ambiente para eles. Por exemplo, o Pedro, ele fica... A gente chega depois dos louvores, né? Porque os louvores têm mais barulho. Então, a gente chega depois dos louvores, a gente ali assiste a palavra, aí ele pega ali o último louvor ali para tirar a oferta, ele tira a oferta, aí ele fica o período da palavra quase todo. Quando ele sente a necessidade de sair, aí ele sai, ele precisa pular, ele pula lá fora num outro ambiente da igreja. Se for possível, ele volta de novo. Entendi. Né? E assim a gente vai levando e tá dando certo, entendeu? Então, eu acredito muito que a igreja pode nos ajudar, os pastores, né? E eu acredito que se a gente unir forças, vai ser bênção, pastor. Vai ser sim. Né? Já está sendo bênção. Já está sendo, né? Só esse fato, né? De estar dando voz aí para o senhor, né? Voz para outras pessoas. Para outras pessoas. O senhor, né? como um líder, né? Na igreja, está encaminhado com o pastor, e também como pai. É muito importante também essa visão do pai, da mãe, né? Das pessoas que sofrem na pele exatamente o que é um espectro de autismo na família, e saber que não acabou aí. Né? Às vezes as pessoas jogam a toalha, acham que Deus não ama, acham que o mundo já foi. Não é assim. Às vezes Deus está trazendo possibilidades de você ser um agente de mudança. Eu vou levar isso como lição, presbítero Francisco, dessa nossa conversa. Achei muito rico que talvez Deus nos dá algumas coisas, né, para ser agente de mudança. Agente de mudança. E o senhor está sendo agente de mudança. Amém. Tenho certeza que o seu braço, talvez o senhor não enxergue hoje, mas o que o senhor semeou há um tempo atrás, naquela nossa conversa, no preparo do workshop,
nessa disseminação dessa necessidade, trouxe trouxe para mim uma importância também de fazer isso para outras pessoas, né? Esse momento que nós estamos vivendo já é fruto também da sua consciência do que o senhor viveu. Eu jamais faria uma conversa como essa. Talvez esse ambiente foi todo preparado. E quando a gente preparou isso, de coração mesmo, quando a gente preparou isso aqui, conversando com meus filhos, com minha esposa, é justamente dar voz para situações como essa. Obrigado, Pessoas que estão no anonimato, que precisam expressar uma necessidade, e às vezes não tem campo para atuar. É justamente fazer com que esse seja um braço estendido para outras pessoas. Eu agradeço de coração, tá? Pastor Luciano. Pastor Luciano, ele fala que eu fiz um workshop lá na igreja, mas na verdade quem fez foi ele, viu? Não foi nada. Ele e outros irmãos aí, foi quem deu todo o suporte, né, para que aquele workshop acontecesse e que abençoou certamente muitas pessoas, né, Pastor Luciano? Foi um marco, então, né? Deus tem te abençoado muito nessa área. Deus abençoe. Viu? Amém. Eu que agradeço. Obrigado, Agradeço muito por sua vida, agradeço muito pelo seu testemunho. E logo vai sair um documentário aí da família, do presbítero Francisco. Com certeza nós vamos divulgar aqui. Vai ser bênção também, né? A gente vai começar a gravar isso logo, para a gente expor de maneira mais eficaz para outras pessoas. E eu quero que o senhor volte em outro momento. Amém. Com certeza vamos preparar um momento especial, com outras pessoas para compartilhar desse mesmo sentimento, essa mesma luta, tá certo? E eu vou dizer para o senhor, não desista. E obrigado por existir, tá bom? Eu que agradeço, sua pastor, família. eu que agradeço. E continuamos orando pelo Pedro, e o Pedro está sendo bênção, e vai continuar sendo bênção. Amém, eu creio. Certo? Só para nós terminar mesmo. Em todo esse tempo, tem pessoas que se afastaram da gente. Pessoas até que comiam na mesa, se afastaram. Mas também Deus enviou outras pessoas que são verdadeiros anjos na vida da gente. Então, Deus faz tudo da forma melhor possível para a gente, né? Tá certo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado por você estar com a gente aqui. Então, mais uma vez, compartilha aí, curta a nossa página, entra nas nossas redes sociais, a Conta Gotas Oficial lá no Instagram, aqui no YouTube, sempre que possível, assista aos nossos vídeos e a gente vai melhorando um passo de cada vez a Conta Gotas. Tá certo, gente? Obrigado. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Amém.